Olá, pessoal! Nesta videoaula, vamos falar um pouco sobre blocos econômicos, que são acordos entre países para promover a cooperação comercial e econômica. Esses blocos têm como objetivo criar um mercado integrado entre os países membros, facilitar o comércio e o investimento, além de aumentar a competitividade internacional. Os blocos econômicos são formados por países que compartilham interesses econômicos, políticos e sociais comuns. Existem diversos tipos de blocos econômicos, com características específicas que variam de acordo com o grau de integração entre os países membros. Os cinco principais tipos de blocos econômicos são Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária e a Zona de Preferência Tarifária. O primeiro tipo de bloco econômico é a Zona de Livre Comércio. Nessa zona, os países membros eliminam as tarifas e as barreiras comerciais entre si, mas cada país mantém sua própria política comercial em relação a países fora da zona. Um exemplo de zona de livre comércio é a Área de Livre Comércio das Américas, que nunca foi implementada, mas que tinha como objetivo integrar as economias dos países das Américas. O segundo tipo de bloco econômico é a União Aduaneira. Nessa união, além de eliminar as tarifas e as barreiras comerciais, os países membros adotam uma política comercial comum em relação a países fora do bloco. Ou seja, todos os países membros têm a mesma tarifa para produtos importados de países fora do bloco. Um exemplo de união aduaneira é o Mercosul, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O terceiro tipo de bloco econômico é o mercado comum. Nesse mercado, além de eliminar as tarifas e as barreiras comerciais e adotar uma política comercial comum em relação a países fora do bloco, os países membros também permitem a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capital entre si. Um exemplo de mercado comum é a União Europeia, que é formada por 27 países membros. O quarto tipo de bloco econômico é a União Econômica e Monetária. Nessa união, além de todos os elementos do mercado comum, os países membros adotam uma política monetária comum, ou seja, têm a mesma moeda. Um exemplo de união econômica e monetária é a União Europeia, que adotou o euro como moeda comum em vários países membros. E o último tipo de bloco econômico é a zona de preferência tarifária. É um tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas a alguns produtos, para torná-los mais baratos para países não participantes do bloco. A antiga Associação Latino-Americana de Livre Comércio foi um exemplo de zona de preferência tarifária, pois procurou estabelecer preferências tarifárias entre os seus 11 membros. Existem vantagens e desvantagens em participar de um bloco econômico. As vantagens incluem a possibilidade de aumentar o comércio e o investimento entre países membros, reduzir os custos de produção, aumentar a competitividade internacional, além de aumentar a estabilidade econômica e política na região. As desvantagens incluem a perda de soberania em algumas políticas, a possibilidade de haver um aumento de concorrência interna e a necessidade de harmonizar as políticas econômicas entre os países membros. Em resumo, os blocos econômicos são acordos entre países para promover a cooperação comercial e econômica. Existem diversos tipos de blocos, cada um com suas características específicas e vantagens e desvantagens. Obrigada por assistir essa videoaula. Espero que tenha sido útil para você entender melhor o que são os blocos econômicos e como eles funcionam.